aí, pessoal do canal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou trazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a minha experiência trabalhando fora de casa. Com 18 anos, vou contar para vocês com mais detalhe. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para ver os próximos vídeos. Deixa a sua curtida e o seu comentário aqui embaixo do que você achou, tá bom? Então, para começar essa história, eu vou começar desde o começo. Bom, em 2022 eu tava trabalhando com as minhas costuras, com os meus clientes, fazendo as minhas coisinhas para vender. E aí uma cliente minha, ela se aproximou, ficou um pouco mais próxima de mim, ela levava sempre alguma coisinha lá para fazer. A gente acabou se acostumando com a amizade uma da outra e ela conseguiu um emprego. E ela falou pra mim se eu não podia ficar com as crianças dela naquela tarde que ela ia lá pra fazer a entrevista de emprego, que ela ia me pagar, e se eu tinha tempo, né? Eu falei pra ela, não, eu consigo ficar com as tuas crianças hoje. E aí, gente, ela tinha uma menininha de 4 anos e o menininho com 7 anos. E aí eu fui indo um pouco na casa deles pra conhecer como é que eles eram e tal, porque até então eles não me conheciam. E uma coisa que eu não falei, que eu deveria ter falado antes, é que assim, quando a gente se mudou para um bairro novo, onde a maioria das pessoas eram autônomas. Então eu trabalhava com as minhas costuras e os meus clientes. E aí o que aconteceu? Conheci ela e ela me pediu para mim ficar com as crianças na parte da tarde. Ela foi lá, deu tudo certo, passou na entrevista e pediu pra mim ficar os outros 2 dias também com as crianças, que era o dia que ela ia fazer o teste, e se ela passasse no teste, ela iria fazer os exames pra ficar firme no serviço. E aí, deu tudo certo, e daí ela já conversou comigo no final da semana se eu poderia ficar com eles durante o mês, por causa que ela precisava trabalhar. E ela foi mais a fundo e contou pra mim que ela tava se separando, então ela tinha que trabalhar e ela ia ver como é que ia ficar a situação da casa, a casa, as crianças, tudo, enfim. Uma separação muda muita coisa, né? E aí ela disse que ela precisava de mim. Gente, eu morava na mesma rua que ela. Eu morava na primeira casa, numa das primeiras casas, e ela morava quase no final da rua. Então, a única pessoa assim mais próxima dela que poderia apoiar ela naquele momento era eu. Então, ela me ofereceu essa oportunidade. Ela confiou em mim e foi muito legal. Eu me aproximei das crianças, as crianças super carinhosas comigo, um doce de criança, gente. E só que assim, eles eram aquelas crianças que, se tu falasse um não, acabou. Acabou o mundo deles. Por causa que tudo que eles pediam, os pais se esforçavam pra dar. Era aquelas crianças que nunca tinham escutado um não na vida. Mas eu, como já tinha experiência com crianças, sempre trabalhei cuidando de criança. A minha mãe sempre cuidou de criança, então ela sempre me ensinou muito como eu deveria ter paciência, como eu deveria explicar. O tempo da criança é diferente do nosso tempo. Enfim, então pra mim o que viesse pra mim já era lucro que eu já sabia lidar. Enfim, eles sempre foram muito educados comigo, sempre gostaram de mim. E eu também gostava muito deles, sinto muita saudade deles, mas já não tô morando mais onde é que eu morava antes. Enfim. E essa história também não acabou muito boa, gente. Vou ser bem sincera com vocês, tá? Sobre as coisas que aconteceram. Talvez no futuro vou olhar esse vídeo e vou me lembrar com muito carinho deles também, como eu me lembro agora. E, enfim. Aí ela ficou nesse serviço mais ou menos 1 semana e meia e ela não aguentou o tranco por causa que era um serviço muito cansativo, muito exaustivo para ela que recém estava voltando agora. E, enfim, ela falou para mim que ela não iria ficar nesse serviço. E ela não ficou no serviço, realmente ela saiu do serviço. Então eu iria voltar pro meu trabalho e ela iria procurar um outro trabalho. Enfim, logo, ela já entrou em contato comigo falando que ela tinha tido uma resposta de um novo serviço e que ela estava bem empolgada e que ela queria ir lá nesse serviço se eu poderia ficar com as crianças. Enfim, gente, o serviço deu tudo certo, ela conseguiu esse serviço, ela amou o serviço e tava tudo indo bem, eu tava cuidando das crianças dela, ela ia me pagar durante o mês pra mim ficar. Olha, eu não sou muito boa com lembrança das coisas, mas se eu não me engano, ela me pagava 550 pelas 2 crianças, das 7 horas da manhã
até às 6h30 era o primeiro serviço. O segundo serviço, que é o atual que eu tô falando agora, ela chegava em casa já era 7h30 passada. Já era 7h30 passada. Tinha dias que eu saía da casa dela 8h30, 8h30 da noite, 8 horas da noite. Enfim, até ela chegar em casa era um longo caminho, né? Mais ônibus, mais tudo, era um longo caminho. Enfim, 550 por mês. E os dias que ela passava do horário um pouquinho, se atrasava ou tinha alguma coisa pra fazer, ela me pagava a mais. E os fins de semana eu não trabalhava, era só lá quando ela precisava sair pra fazer alguma coisa urgente. Enfim, o tempo foi passando, deu tudo certo, até que aconteceu uma coisa que não estava prevista nessa situação. A gente morava de aluguel lá na casa onde é que eu morava, a gente morava de aluguel, e o proprietário acabou vendendo a casa, que ele já estava interessado em vender, achou uma pessoa para comprar e a gente teria que achar outra casa para morar. Enfim, aí eu avisei ela, falei para ela que a gente morava de aluguel e tudo, que a gente estava procurando alguma casa para morar e que a gente não saberia se a gente ia ir para outro lugar ou se a gente ia ficar naquele bairro mesmo. Enfim, o tempo passou, graças a Deus, foram acho que longas 2 semanas procurando a casa e a gente achou uma casa para morar ali por perto mesmo. Ela ficou feliz da vida. Ela ficou feliz da vida. E aí a gente achou essa casa, já não era tão próximo, já não era 2 minutos de caminhando para ir para casa dela, eram uns 15 minutos caminhando, mas tudo se dá um jeito. Ela conseguiu, gente. Ela conseguiu uma bicicleta para mim ir para casa dela. Ela deixava a chave da casa comigo e até então, até o marido dela ir para outro lugar, ela ficava com a chave dele, que era a hora que ela saía pro serviço. Ele saía primeiro, ela saía depois e daí depois eu chegava. E aí, o que aconteceu? Comecei a ir pro serviço, tal. Aí ela já tava no serviço, já tava acostumadinha no serviço, já tava um bom tempo. E eles já tinham, a gente já tinha se mudado, eles já tinham visto o que iam ia fazer, se era se separar, se era as coisas de móveis, essas coisas, todo esse trabalho que tem em uma separação, né? Todas essas coisas aí. E aí, o que aconteceu? Ela me falou, me chamou pra conversar, perguntando se teria como eu ir pra casa dela um pouco mais cedo. Eu ia 7 antes, ela queria que eu fosse 6h30 pra casa dela. Eu falei pra ela que iria ficar um pouquinho puxado pra mim, por causa que ela já chegava em casa. O primeiro serviço era 6h30, gente. O segundo serviço era passando das 7h30 da noite. Então eu chegava na minha casa praticamente 15 para as 8, 8 horas, 8h15. Tava puxado pra mim, daí eu teria que ir mais cedo ainda, tipo, 6h30 da manhã, fora o horário que eu teria que acordar e ir pra casa dela e ficar o dia inteiro lá. Enfim, gente, falei pra ela que eu iria tentar, eu iria me esforçar pra ir um pouquinho mais cedo, mas que tava bem cansativo pra mim, porque eu já, tipo assim, a minha vida inteira tava lá já, né? E aí eu tinha roupa lá, se esfriasse eu tinha casaco, tivesse calor eu teria uma blusinha pra colocar. Enfim, já tava começou a lá. Ela falou pra mim que se ela pudesse, ela queria que eu pousasse na casa dela todos os dias, por causa que eu era, tipo assim, o braço direito dela, né? E aí, eu não gosto de incomodar ninguém, então eu gosto de ficar no meu cantinho, né, no meu sossego e tal. E acabou que eu fiquei posando, acho que só no primeiro dia, né? Que foi quando ela me contou. Ela me contou sobre que ela iria se separar só nesse primeiro dia, quando eu ia ficar com as crianças. Até então, eu não sabia de nada. Até então, ela simplesmente ia achar um serviço, entendeu? E aí, foi. E acabou que tava vindo o tempo de inverno, né? Tempo de frio, tava muito mais escuro. No verão, começa a clarear um horário e no inverno começa a clarear outro horário. E tava bem pesado pra mim, já tava ficando perigoso saindo de casa mais cedo. Eu só saía da minha cama e eu já ia direto pra casa deles. Eu fazia tudo lá, escovava os dentes, lavava o rosto, penteava os cabelos, tudo lá. Por causa que ela precisava que as crianças não ficassem sozinhas. Que o momento que ela saísse de casa eu já tinha que estar lá com as crianças, né? E tudo certo, já tava com minhas coisas lá e tal.
E aí o tempo foi passando, e aí cada vez que passava o tempo ela queria que eu fosse mais cedo, gente. Tipo, 6h20, 6h15. Ah, porque hoje eu saí mais cedo, tem como tu vir mais cedo. Ah, hoje eu não consegui dormir bem de noite, tem como tu vir mais cedo, e eu tinha que ir mais cedo. Aí eu fiquei falando, aí eu falei pra ela, gente, tá ficando um pouco pesado pra mim, ir cada vez mais cedo e tal. É, não, já não é mais o horário que a gente tinha combinado, né? Porque daí depois de noite já também não era, eu tinha que ficar. E acabava que os compromissos da minha vida também eu não estava conseguindo cumprir. Mas em relação às crianças, era bem tranquilo, eles sempre foram muito amorosos comigo, sempre me obedeceram. Tinha dias que era cansativo, era exaustivo, eles não. Tem dias que a criança acorda que ela não quer ouvir de nada, não quer saber de nada. Tinha esses dias também, não era tudo mil maravilhas, mas a gente tava conseguindo se adaptar e tava dando tudo certo. Só que aí tem esse pedaço da história, teve uma parte que eu já não tava mais por dentro, que foi quando ela arrumou um namorado e ela tava com planos de se mudar pra casa do namorado, que era mais perto do serviço dela. E a casa dela, então, eles iriam alugar ou vender, não sei o que eles iam fazer. Só que essas coisas eu não tava sabendo. Essas coisas eu fui saber no último dia, no último minuto de tudo eu fui saber. E aí o que aconteceu? Teve um dia de manhã que eu tava pronta pra ir. Ela me mandou mensagem falando que não precisava eu ir, por causa que a bebê tinha se acordado doente, atacada da sinusite, eu acho. E eu falei pra ela, tá bom, tranquilo, mas se tu precisar de alguma coisa aí, tu me manda uma mensagem que eu vou ir na casa de vocês, ficar com vocês, tal, né? Precisar comprar alguma coisa. Eu tô indo aí, só me dá uma mensagem, me manda uma mensagem. E aí ela falou, não, tudo bem, não vai precisar, não sei o que, qualquer coisa a gente se fala. Tudo bem. No próximo dia, ela falou que também não precisava vir. E eu fiquei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Aí, nesse meio tempo, também ela já mandava umas indiretas pra mim, tipo, ah, eu vou sair do emprego, ah, não sei o que, não tá bom o emprego, tá sendo puxado, não sei o que. Só que ela falava pra mim que ela queria largar o emprego, mas eu ficava tipo, ela não pode largar o emprego. E aí, enfim, gente. Aí depois ela falou, mandou uma mensagem pra mim nesse segundo dia falando que não precisava eu ir mais, que ela ia acertar comigo tudo no final do mês, que era pra mim ir lá na casa dela pegar o dinheiro e devolver a bicicleta. Eu falei pra ela, não, tudo bem. Só que, tipo assim, ela mudou totalmente comigo. Ela foi muito seca, sabe? Tipo, todo aquela, tudo que ela falava pra mim que ela precisava e tal, e apoio e tal, tipo, de uma hora pra outra já era o básico do básico, sabe? Tipo, ela mudou muito comigo. Eu não sei se foi por causa da situação que ela tava passando, eu não sei se ela tava agindo com segundas intenções, eu não sei, gente, só sei que aconteceu dessa forma. Aí nesse dia que a gente marcou, eu fui lá na casa dela, ela me pagou tudo certinho e eu devolvi a bicicleta. Só que eu falei pra ela, olha, eu tô com as minhas roupas aí, se tu puder me devolver, né, me alcança minhas roupas aqui, né, pra gente ficar tudo em paz. Eu me lembro que minhas roupas tava lá. Gente, nesse dia que eu cheguei lá, ela já tava de mudança, com praticamente tudo saindo já de dentro de casa, se mudando pra casa do namorado. E eu fiquei tipo, gente, o que que tá acontecendo? Sabe? Ela já não falava mais nada pra mim. Eu não sei se era o momento, eu não sei. Só sei que ela falou pra mim que ela tava com tudo uma bagunça e que ela não conseguiria me dar naquele dia e que ela ia me dar outro dia, me alcançar outro dia. As roupas, eu falei, tá bom. E o tempo foi passando 3 dias, 4 dias, eu mandando mensagem pra ela pedindo as minhas roupas. Ela não me devolveu. Passou uma semana, um mês, ela não me devolveu. Eu liguei pra ela, ela não me entendeu, me bloqueou. Simplesmente me bloqueou, gente. Eu não sei, ela não falou nada pra mim, não chegou em mim e falou assim. E o engraçado é que ela sempre foi muito direta comigo, sabe? E ela, nesse momento, ela simplesmente se fechou e, sabe? Não se importou com o que eu sentia, com se eu iria sentir falta das crianças.
não quis que as crianças falassem mais comigo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ela passou por alguma situação no serviço que deixou ela estressada. Gente, eu não sei se eu sei o que aconteceu desse jeito, como eu tô falando pra vocês. Eu tô falando com todos os detalhes. E foi assim, gente, ela me bloqueou. Eu tinha o contato da mãe dela, mandei mensagem, também me bloqueou. Eu não sei o que aconteceu com essa gente, eu acho que estão meio biruta, mas enfim, foi assim. E eu tava pensando uma coisa. Quando eu decidi gravar o vídeo, eu fiquei pensando. Eu já tive muita experiência com as crianças, já cuidei muita criança, já cuidei bebê, já cuidei criança grande, já cuidei, sabe, várias idades. Mas nesse momento que eu cuidava de criança na casa deles, que eu tava ali na rotina deles, no espaço deles, no conforto deles, eu fiquei pensando, gente, eu tava com uma rotina de uma mãe. Por causa que eu via eles acordando, eu cuidava deles desde o início da manhã até o finalzinho da noite. Tinha dias que eu saía de lá, eu já arrumava a caminha dela pra ela dormir, sabe? Já arrumava o mamazinho dela pra ela dormir. E tipo, eu fiquei, gente, eu era uma mãe. Apesar de eu morar perto da minha casa, eu não ia na minha casa porque era horário de trabalho, não tinha que ir. Mas eu me lembro de uma situação que eu tinha juntado um dinheiro pra mim comprar um guarda-roupa pra mim. E nessa ocasião eu tinha que ir lá pra receber. E aí eu levei ela, eu arrumei ela, ela foi com a clinhos dela, com o carrinhozinho dela. E foi lá, brincou, se divertiu e tal. Gente, que doideira essa experiência. Foi uma experiência muito real, muito grande, assim, uma coisa muito grande pra minha vida. Eu com 18 anos cuidando daquelas crianças, parecia meus irmãos. Mas foi um tempo, assim, que eu aprendi a ter bastante responsabilidade. Foi uma experiência incrível, incrível. Cada dia que eu passei lá eu aprendi alguma coisa, seja com as crianças, seja com os pais das crianças, sabe? Seja sobre ter uma responsabilidade naquele momento, é escutar como uma criança é, né? Foi muito show, muito show. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vim compartilhar essa experiência. Quero trazer outros vídeos com as minhas experiências aqui pra vocês verem e ficarem sabendo um pouco sobre mim, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Gente, não quero que comentem nada aqui embaixo sobre coisas ruins, sabe? Isso já passou, foi um momento que já passou, foi uma experiência muito boa pra mim. Não sei os motivos dela, mas acredito que talvez ela tenha ficado chateada comigo por alguma razão que eu não sei até hoje. Mas é isso, gente. Eu espero vocês nos próximos vídeos.